Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um óleo essencial muito especial, um dos meus queridinhos, e eu vou explicar o porquê que ele consegue agir em tantos sistemas diferentes, mostrando tanta eficácia, tantos resultados, qual que é a relação que esse óleo tem com a visão da medicina tradicional chinesa e um comparativo também com o CBD, o canabidiol, que vem da cannabis medicinal. Também vou explicar como que pode ser utilizado, tanto via aromática, por inalação, por ingestão, enfim, todas as formas que você pode se beneficiar com o efeito desse óleo essencial que é sensacional. Bom, antes que eu comece a falar desse óleo essencial, peço aqui que vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo, compartilhem, que assim vocês me ajudam a divulgar cada vez mais essas informações e outras pessoas também possam ser beneficiadas. E o óleo essencial que eu estou me referindo é o óleo essencial de copaíba. Esse óleo, quem começa a utilizá-lo não larga nunca mais, porque é surpreendente a quantidade de respostas terapêuticas e modificações que esse óleo pode promover na vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas acham que por ser algo natural, que tende a demorar mais para obter respostas, ou até nem ter tantas respostas como algo, como medicamento, por exemplo. E eu falo por experiência própria que eu faço uso do óleo essencial de copaíba das mais diversas formas, tópicas, inalatório e até de ingestão, que eu abro uma exceção que eu não sou muito favorável à ingestão de óleos essenciais de uma maneira geral, mas nesse caso eu abro uma exceção porque faz toda a diferença na vida de quem usa adequadamente. Eu vou explicar aqui como que você pode fazer o uso, sempre de preferência com a orientação de um profissional qualificado que possa te acompanhar e te orientar de acordo com a sua individualidade. Então, o óleo essencial de copaíba, um dos principais componentes que existe nesse óleo é o beta-cariofileno, que vai atuar no receptor CB2. Enquanto que o canabidiol, o CBD, que vem da cannabis medicinal, vai atuar preferencialmente no CB1, tá? Isso vai gerar características de ações totalmente diferentes. Então, o que o canabidiol faz normalmente, que é reconhecido aí por muita gente, né? Que ele melhora o sono, pode atuar também na questão de dores. Muitas pessoas utilizam para ficar mais calmo, é utilizado no autismo, em doenças reumatológicas, no caso de dores, para pessoa que já está muito estressada, questão de sono, insônia, mais utilizado para essas questões. E ele realmente tem uma ação muito boa em tudo isso, o CBD, o canabidiol, que vem da cannabis medicinal, e traz muitas respostas terapêuticas para a pessoa. Tem a questão da importação, que dificulta o valor, né, que é extremamente alto, nem todo mundo consegue fazer o uso, né, não é acessível para todo mundo. Em contrapartida, tem o óleo essencial de copaíba, que atua, né, com o beta-carofileno no receptor, preferencialmente no receptor CB2, e tem uma ação, tem alguns estudos mostrando um grande diferencial de ação aí da copaíba com o CBD, que a copaíba vai atuar a nível sistêmico, indo na causa dos problemas relacionados a sono, inflamação e dor. E por isso, não só ameniza os sintomas, vários que eu vou falar aqui, além desses outros que eu já mencionei, mas que também eles promovem a melhora do sintoma porque atuam na causa da inflamação sistêmica, entre outras coisas. Enquanto que o CBD, ele traz muita resposta terapêutica, melhora uma porção de coisas, mas não atua tão fortemente na questão da causa. E aí o que acontece? A copaíba, que tem efeito antimicrobiano, anti-inflamatório potente sistêmico, podendo atuar em todas as questões relacionadas à inflamação, que, se a gente for ver,
tudo tem por trás essa inflamação sistêmica. Atua fortemente na questão para regular o sono, o apetite, memória. Tem uma ação muito forte para atuar na questão emocional, para ajudar as pessoas a lidarem com frustrações, para tirar aquela pessoa do estado de vitimização. Ele resgata também o poder pessoal da pessoa, então auxilia a pessoa a colocar limite para os outros e para si mesmo. Olha que coisa importante hoje em dia, não só hoje em dia, desde sempre, mas é uma das grandes dificuldades das pessoas de lidar com esse estresse que a gente vive, que não tem como, com essas frustrações do dia a dia e colocar limites também. Olha que coisa importante esse efeito da copaíba no gerenciamento do estresse. E por que tem tantos efeitos assim? Porque na visão da medicina tradicional chinesa, a copaíba vai atuar fortemente no fígado e no intestino, que na minha opinião e da medicina chinesa está relacionado com absolutamente tudo. O fígado é um grande gestor das emoções na visão da MTC, medicina tradicional chinesa. Ele comanda o fluxo de energia do corpo, está relacionado com o ciclo menstrual da mulher, com dores de cabeça, com dores, tendinites, tem uma ação muito forte a questão de tendões, mas dores em geral, né? Porque toda dor é uma interrupção do fluxo de energia, então é o fígado que comanda esse fluxo de energia, interrompeu o fluxo adequado de energia, que a gente chama de Qi, vai ter problema ali, pode gerar dor por N motivos. Então, o fígado está relacionado com praticamente tudo. A emoção que afeta o fígado é irritabilidade, raiva, frustração, ressentimento. Então, quase que ninguém sente hoje em dia, né? Então, todo mundo praticamente vai se beneficiar de fazer uso, né? E ter esses efeitos, né? Tudo que atua no fígado e no intestino, eu falo assim, você fecha os olhos e vai melhorar tudo na sua vida, né? De formas diferentes, lógico que não é igual para todo mundo, mas de tantas ações que isso tem no nosso organismo. O intestino, que é considerado o segundo cérebro, na verdade não é nem o segundo, é o primeiro, o segundo, o terceiro, porque está no intestino a produção, 90% da produção de serotonina, que é o neurotransmissor, que é muito importante para a gente ter alegria. Muitos antidepressivos atuam aumentando, né, a serotonina, inibindo a recaptação de serotonina na fenda sináptica. Então, sem o intestino funcionando adequadamente, não tem produção adequada de serotonina e não tem conversão em melatonina, que é um grande regulador de ritmo circadiano e que regula o sono, não é apenas um indutor de sono, enfim, nada disso acontece. O intestino regula também 70%, pelo menos, do sistema imunológico depende do intestino. Então, se você não tem um fígado legal e intestino funcionando adequadamente, nada funciona direito no seu organismo. Então, tudo que a gente pode fazer para ajudar o fígado e o intestino a funcionarem adequadamente, a gente vai ajudar em absolutamente tudo, mas é tudo mesmo, desde a parte física, de dor, de doenças até mais graves, até na questão de estética, de emagrecimento. Aliás, a copaíba, e eu falo por experiência própria, ela tem um grande impacto também para quem quer emagrecer, para quem quer melhorar, quem que não quer aumentar a massa muscular, quem que não quer ficar com um corpo melhor, com uma estética melhor, ajuda demais a aumentar a massa muscular, mas não para ficar gigante, mas para melhorar o aspecto, o tônus muscular. E por que ela faz isso? Né? Provavelmente vocês nunca escutaram esse tipo de efeito do óleo essencial de copaíba, mas é muito fácil de se entender, porque tudo envolve inflamação. O sobrepeso, a obesidade, mesmo que seja pouco peso que a pessoa queira perder, né, eliminar, né, porque perder pode encontrar de novo, tem relação com a inflamação sistêmica. Então, quando você desinflama uma pessoa, quando você atua nesses sistemas, você regula qualquer coisa. E quem que não quer o efeito estético também hoje em dia, não é mesmo? Então, como que a gente pode usar a copaíba para ter todos esses efeitos? A nível de, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui que eu anotei. Tem efeito anti-inflamatório, diurético, cicatrizante. Então,
de forma tópica e pela ingestão também vai ser muito utilizado nas questões de pele, psoríase, dermatite, tudo que envolve essa inflamação. A copaíba está no meio da história e vai ajudar no processo a acelerar a cicatrização também. Tem ação forte na parte de expectoração para tosse, questões respiratórias. É muito legal passar de forma tópica aqui no peito, no pescoço, em combinação com outros óleos para a parte respiratória. Muito legal, eucalipto globulus, lavanda, melaleuca, peppermint, hortelã-pimenta, copaíba entra muito bem junto com esses óleos essenciais, tanto para colocar num difusor de ambiente quanto topicamente. A ingestão não gosto muito dos demais, mas a copaíba muito legal também. Então, para quem sofre de questões respiratórias, asma, tosse, qualquer processo que seja necessário a expectoração, mas não só a expectoração, toda essa parte respiratória vai atuar também. É tanta coisa, gente, que eu tô lendo aqui para não esquecer de falar nenhum item para vocês. Acalma a mente, então melhora muito o sono. Eu falo que eu sou uma com copaíba, sou outra sem copaíba, né? Tem uma tendência a ser mais acelerada e a ter hiperatividade, e a copaíba me deixa mais tranquila, porque vai atuar no fígado também, né? Eu tenho muito essas características da madeira, que é fígado e vesícula biliar, como personalidade, enfim, para mim é um baita de um sossega-leão, né? Nesses aspectos aí da parte do sono, melhora, então são muitos benefícios. Aumenta a imunidade também, né? Por N questões, melhora o sistema cardiovascular, vai regular, né, o sono por N motivos. O apetite vai ajudar a regular também, a digestão, porque fígado também tem muita relação com baço, pâncreas, estômago, na visão da medicina chinesa. Então, todas essas questões gástricas que a gente vê de problema de estômago, qualquer que seja, gastrointestinal, na visão da medicina chinesa tem muito mais relação com o fígado, que ataca, a gente fala, o baço, pâncreas e o estômago, e por isso gera esse monte de sintomas, do que propriamente o estômago de forma isolada. Quando a gente trata só o estômago nesses problemas gastrointestinais, a gente não consegue uma resposta muito satisfatória, porque a raiz do problema está lá no fígado. O fígado é o responsável por quase tudo que acontece de problema na nossa vida, porque ele envolve muitas funções importantes e o emocional que bate nele é o que todo mundo sente. Né? Irritabilidade, raiva, frustração, ressentimento, ninguém sente isso, né, gente? Em diferentes graus vai pegar todo mundo. Então vai atuar muito forte nessas questões das frustrações, dá pra gente uma sabedoria para lidar, né, como eu falei, com esse estresse todo, e nessa colocação de limites, né, os psicólogos, né, que é um baita de um aliado aí para qualquer processo terapêutico, desde psicanálise, qualquer coisa que seja, que não é só, na minha opinião, determinadas pessoas que deveriam ter acesso a esse tipo de processo de ressignificação. Todo mundo vai se beneficiar, porque a gente está aqui para evoluir mesmo e a gente precisa entender o que acontece com a gente para saber lidar melhor com essas situações. Então a copaíba é um aliado enorme em qualquer processo para qualquer pessoa, na minha opinião. Como que você pode utilizar? Difusor de ambiente, tem várias marcas que vocês podem comprar, tanto do difusor quanto do óleo essencial, tá? E aí vocês podem utilizar de 3 a 5 gotas numa quantidade mínima de água, e não muito pouquinho, porque senão acaba logo, né? Você pode deixar durante a noite toda, por exemplo, ou algumas horas, enquanto você está no ambiente, trabalhando, ou alguma situação que algum familiar, alguém que você sabe que está doente na sua casa, ou você mesmo, né? Você pode colocar em combinação com outros óleos essenciais para a parte respiratória. Eu gosto muito da lavanda, melaleuca, que é o tea tree, o eucalipto globulus e o peppermint, hortelã-pimenta. Você pode colocar junto a copaíba aí de 3 a 5 gotas de cada um desses óleos e vai ter uma combinação bombástica para atuar em um monte de problemas aí, tá bom? Você pode utilizar também como forma tópica para passar qualquer problema respiratório, para dores, né? Tem uma ação anti-inflamatória, relaxante muscular importante.
Então sempre diluir num óleo vegetal. Pode ser o óleo de coco fracionado, não esse óleo de coco de cozinha que vai solidificar em temperaturas mais frias. Pode ser óleo de semente de uva, o óleo de rosa mosqueta, que também tem bastante ômega 3, que é bem anti-inflamatório. Qualquer um desses óleos vegetais aí você pode utilizar para diluir. Aí você pode colocar, por exemplo, né, são diluições diferentes para cada pessoa, idade, mas de um modo geral você pode usar aí uma colher de sopa de um óleo vegetal e colocar 1 a 2 gotas do óleo essencial de copaíba. Pode associar esses outros óleos que eu falei também, que atuam para a parte respiratória, e passar no pescoço, no peito. Você pode passar na sola dos pés, que é uma zona reflexa importante, né? Um microsistema que a gente fala, que vai atuar no corpo inteiro. E para fazer a ingestão do óleo essencial, eu recomendo somente a marca doTERRA, que é uma qualidade excepcional. Tem outras marcas de óleos essenciais que eu considero também muito boas, para uso tópico, né, inalatório. A via inalatória tem uma conexão muito forte com o sistema límbico, então para efeito emocional ela também tem uma ação rápida, questão de segundos quando você inala a copaíba. Se você pode colocar 1 a 2 gotas na mão, esfrega, né, se você não tem aí no difusor, inala, não precisa enfiar o nariz e encostar. Inala umas 5 vezes, por exemplo. Você pode segurar um pouco a respiração por 5 segundos, vai corrente sanguínea na hora, então é mais rápido que qualquer medicamento. Você vai ter um efeito tranquilizante muito rápido, porque via olfatória, sistema límbico, é muito rápido essa via. E para fazer ingestão, né, eu considero aí a marca doTERRA a única viável para fazer ingestão, né, com uma qualidade inquestionável. E aí também é extraído de vários tipos de copaibeira, é uma qualidade excepcional do óleo essencial de copaíba. Geralmente, para ingestão, a gente considera 1 gota para cada 20 e 25 quilos de peso. Então, é legal sempre começar por pouco, tá? Por baixo ali. Então, eu, por exemplo, eu faço a ingestão de 3 gotas do óleo essencial de copaíba da marca doTERRA dentro de cápsula vazia. Você pode também utilizar numa colher de sopa de água, coloca as gotinhas e ingere. Detalhe, sempre fazer ingestão de óleo essencial de estômago cheio, nunca de estômago vazio, porque você pode gerar problemas gástricos. Um óleo essencial tem muitos componentes, é uma complexidade química enorme e não dá para fazer ingestão de estômago vazio. Então, você pode começar, dependendo do seu peso, com 2, 3 gotas de óleo essencial de copaíba. Você pode comprar pela internet, vários sites aí, cápsula vazia, incolor, tamanho 00 ou 0, a 00 é melhor, que ela é maior, é mais fácil de você colocar. Coloca aí 2, 3 gotas 2 vezes ao dia. Você pode fazer de 2 a 3 vezes ao dia. Como a maior refeição que a gente faz geralmente é almoço e jantar, ou alguma outra refeição no café da manhã, por exemplo, que você coma, né, de forma razoável, pode ser também no café da manhã. Então pode começar aí 2 vezes por dia, 2, 3 gotas do óleo essencial de copaíba dentro da cápsula gelatinosa, incolor, tá? Sem corante nenhum. Colorida não é interessante por conta do corante, você vai fazer uso, né, contínuo, pior ainda. Então, compra aí, coloca lá cápsula gelatinosa, tamanho 00, incolor. Na internet, até no Mercado Livre tem. E aí você compra de um consultor doTERRA o óleo essencial de copaíba. O ideal é que você tenha assistência, tá? Que seja acompanhado por um profissional que entenda sobre esse assunto, até para que possa fazer outros recursos em conjunto para potencializar a ação da copaíba, mas você já vai ver bastante resposta dessa forma. E aí tem linhas que falam para você fazer a ingestão durante 28 dias, mais ou menos, e fazer uma pausa de 5 a 7 dias sem o uso do óleo essencial, sem ingestão, depois retorna. Eu, particularmente, não vejo muito sentido nessa pausa, né? Alguns falam que é por conta de possíveis intoxicações, para que o organismo não acostume.
Eu já fiz o teste comigo e eu vejo que eu sinto falta quando eu faço essa interrupção de uma semana e eu não vejo muito sentido nessa questão de intoxicação, tá? É uma coisa que tem algumas linhas que recomendam, outras linhas que falam não tem por que fazer a pausa. O CBD, por exemplo, quem faz uso, faz de forma ininterrupta, não faz pausa. E se você for ver medicamentos que têm efeitos colaterais, quase todos, né? Todos eu diria, ninguém fica fazendo pausa por causa de efeito colateral, né? E no caso da copaíba eu não observo e não vi nenhum estudo a respeito disso. Se alguém tiver alguma informação e quiser colocar aqui, também deixo aberto. Eu acho muito legal essa troca, né? Se você tem alguma experiência, já faz uso da copaíba, de qualquer forma, tanto pela ingestão, tópico, coloque seu relato aqui, isso vai ajudar outras pessoas nessa troca a terem mais confiança e entenderem que realmente não é, né? Parece uma coisa, nossa, como que pode uma substância ter tantos efeitos assim? E realmente a nossa natureza, ela é maravilhosa, é só a gente saber utilizar com sabedoria tantos recursos que estão disponíveis aí para a gente fazer uso e melhorar de muita coisa na nossa vida, né? Para quem tem doença autoimune, para quem todos esses efeitos que eu falei aqui se encaixam, né? Para quem tem dores, há relatos de pessoas que né, com dores fortes começaram a utilizar, né, tomando opioides, começaram a fazer uso aí do CBD ou da copaíba para melhorar a dor e tiveram como efeito colateral positivo uma melhora muito grande na insônia, por exemplo. Eu vi alguns relatos já de médicos, neurologistas inclusive, que trabalham bastante com medicações importantes aí em vários tratamentos e que sem querer resolveram um problema de anos, né, de 15 anos de insônia, porque teve uma fratura lá, estava tendo muita dor, resolveu utilizar essas substâncias e aí percebeu grande melhora no sono. Então, é fazer o uso com muita respeito, né? Não é assim aleatório, vamos sair usando sem de qualquer forma, com conhecimento específico. E é sempre importante, por mais que tenha muitos efeitos benéficos para a saúde, é legal você entender aí, ter acesso, buscar um profissional para entender se realmente para você, né, é o melhor caminho, como que pode ser feito isso, qual via é mais adequado. Não tem muito relato de efeito colateral e nem de problemas, mas eu sempre sou a favor de observar a individualidade de cada um e ninguém é igual a ninguém nessa vida, né? Embora aí esses efeitos vão acontecer, né? Esses desequilíbrios em diferentes graus, eles vão acontecer na vida de todas as pessoas, tá bom? Não tem nenhuma pessoa, na minha opinião, que não precise regular de alguma forma a ação de fígado e intestino no seu organismo, porque controlam tudo. Você pode usar também um difusor pessoal, como o que eu uso, tá? Com muita frequência eu uso copaíba também, nem sempre. Você pode colocar 1 ou 2 óleos essenciais aqui, uma gota de cada, de manhã, né? Geralmente eles vêm com uma almofadinha. Deixa eu ver aqui. Que você pinga aqui dentro e você fica sob a ação desse óleo essencial o dia todo. De vez em quando eu aproximo, mas nem precisa ficar aproximando para sentir o cheiro. Então tem o difusor de ambiente, 3 a 5 gotas, você pode associar com outros óleos, no máximo uns 4, vá? Já tá bom, não é legal também ficar exagerando. Você pode utilizar de forma tópica, sempre diluído num óleo vegetal, né? No local que você quer atuar, na sola dos pés, nas costas, para tosse também de criança, associada a eucalipto, glóbulos, lavanda, né? Aqueles que eu falei. Também fazer uma massagem do lado da vértebra ali, com a copaíba também, você pode amenizar uma crise em questão de minutos, com uma massagem vigorosa nas costas, 2, 3 minutos. Tomar cuidado aí com crianças, tá? Essa ingestão eu só aconselho fazer para adultos e com criança, com muita supervisão, dependendo aí do profissional. Não faça usos, na dúvida, procure sempre um profissional para te orientar no seu caso. Peço mais uma vez que vocês divulguem
esse vídeo. São informações muito importantes, poucas pessoas sabem do tamanho e do benefício que tem esse óleo essencial e muitas pessoas estão sofrendo aí às vezes anos de sua vida tomando muitos efeitos é boa, né? Tomando muitos medicamentos com muitos efeitos colaterais, às vezes não sabe que existe aí na natureza algo tão potente, eficaz, que vai trazer tantas ações benéficas para o organismo, até na parte estética. O povo aí que está lutando, né, com essa coisa de peso, quer ganhar massa muscular, quer ficar um corpo mais legal, me conta aqui, se quiser vir aqui contar depois o efeito que você teve. É muito interessante esse efeito, tá? De melhora do tônus muscular, da massa muscular e todo o resto, todo o impacto no resto da sua saúde. Tá bom? Comentem aqui se você já tiver alguma experiência, enfim, positiva, que seja negativa também. Coloca aqui, isso é muito enriquecedor para todo mundo.